reflexão do dia, aquele momento em que nós lemos a palavra e que você pode estar nos acompanhando também. Se você estiver com o exemplar da palavra do Senhor ao seu alcance, você pode estar abrindo e lendo conosco, mas se não estiver, você pode nos ouvir de onde você estiver nesta manhã. E nós vamos ler no livro do Êxodo, no capítulo 4, e nós vamos ler os versículos do 1 até o 5 para a nossa meditação nesta manhã. Êxodo capítulo 4, do 1 ao 5, que nos diz a palavra do Senhor Jesus. Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: O Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe, que é isso na tua mão? E ele disse, uma vara. E ele disse, lança na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Amém? Que o Senhor Jesus possa colocar a porção dessas palavras nos vossos corações nesta manhã. Nós vimos que esse texto, no capítulo 3 do Êxodo, nós vimos quando Deus aparece a Moisés. É uma história bem conhecida, né? E que os irmãos, a maioria dos irmãos conhece a história da chamada, quando Deus comissiona, chama Moisés para uma grande tarefa. E ao chamar Moisés para esta grande tarefa, o Senhor se revela a Moisés naquele deserto, no Sinai, através de uma sarça ardente, né? E que a sarça ardia. No capítulo 3, versículo 2 de Êxodo, se você me acompanhar na leitura, diz assim: Apareceu-lhe anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou. E eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés colocou no coração e disse: Eu virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E diz no versículo 4, diz, vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá. Tire os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E aí quando Deus começa através da sarça ardente, brada a voz do Senhor e Deus começa a se revelar para Moisés. Se você ler todo o texto, é quando Deus comissiona ele para resgatar, para livrar o seu povo que estava escravizado no Egito. E nesse texto nós vimos no versículo 7, que é muito lido, e diz assim, tenho visto atentamente a aflição. Eu acredito que esse texto, esse versículo, é o versículo-chave desse texto do capítulo 3, né? Quando ele diz, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. E nós vimos aqui que Deus, ele vê, né? Ele ouve, ele conhece, ele também desce até ao seu povo que está clamando. Glória ao nome de Jesus. E ele diz aqui, portanto, desci para livrá-lo. Então, o Senhor, ele vê, ele ouve e ele desce até o povo, chamando, comissionando Moisés para esta grande tarefa de resgatar, de libertar o seu povo das garras, das mãos de Faraó. Mas como todo homem, Moisés temeu. No capítulo 4 em que nós lemos, se você ler todo o capítulo 3,
você vê que Moisés vai começando a dizer, num versículo 11 ele diz, então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Aí o Senhor novamente fala com ele, certamente eu serei contigo. E isto te será por sinal que eu te enviei quando houveres tirado este povo do Egito. Servireis a Deus neste monte. E Moisés se preocupa, como é que eu vou me apresentar a Faraó? O que é que eu vou dizer? Porque nós sabemos muito bem da história de Moisés, quando a sua mãe coloca ele ali dentro de um cestinho no rio Nilo, a filha de Faraó ali encontra Moisés, leva para o palácio, Moisés cresce, mas ali no palácio, Moisés não suporta quando vê os egípcios maltratando um hebreu, e ali ele mata um homem, sai fugitivo pelo deserto, e passado agora 40 anos, Moisés já tinha 80 anos, é quando Deus, ele vem se revelar para Moisés. Nós podemos analisar a vida de Moisés, a vida pacata de Moisés. Ele estava ali agora só liderando sua família, junto com seu sogro Jetro, liderando a sua família, sua esposa e apacentando ovelhas. Se tinha algum sonho no coração de Moisés, se tinha alguma coisa ainda, acredito eu que toda a esperança do seu coração já tinha sido apagada. Mas Deus é o Deus que faz surpresa. E ele resolve agora aparecer a Moisés de uma forma sobrenatural. E eu acho lindo que quando Moisés, ele se preocupa, ele diz assim, então disse Moisés a Deus, eis que quando vier o filho de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais, é Êxodo capítulo 13, versículo 13, o Deus dos vossos pais me enviou a vós e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Moisés agora, ele se preocupa, né? Como é que eu vou me apresentar? Né? Eu lembro até de Mefibosete quando disse, né, eu sou um cão morto, né? Quando disse a Davi, quem é o rei para me olhar? E eu acredito que também Moisés estava se sentindo assim, um fracassado. Como é que eu vou me apresentar a Faraó? Ele não vai crer em mim. Aí disse Deus a Moisés, olha, eu sou o que sou, disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Que coisa linda aqui é uma revelação linda, irmãos. Aqui é algo sobrenatural de Deus. Deus se revela a Moisés de uma forma pessoal, pelo seu nome. Diz, né, os estudiosos, os historiadores, né, da Bíblia, que foi esse nome que deu origem ao tetagrama sagrado, né? E transliterado e pronunciado como Iavé, que indica a natureza eterna, ativa e imutável de Deus. Deus se apresenta agora a Moisés de uma forma pessoal, de uma forma sobrenatural, de uma forma íntima para Moisés. Ele diz, eu sou o que sou. Eu sou o Senhor Iavé. É assim, Moisés, que tu vais dizer o meu nome. Glória ao nome de Jesus. É assim que tu vais se apresentar a Faraó. Mas nós vimos que durante a conversa com Deus, o diálogo com Deus ali naquela sarça ardente, Moisés sempre coloca as dificuldades, dizendo que não tem como ir. Nós vimos aqui no capítulo 4, né? Ele diz que, então respondeu Moisés, o capítulo que nós lemos, respondeu Moisés e disse, mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque o dirão, o Senhor não te apareceu. E é aqui que eu quero chamar a atenção, não sei se vai dar tempo toda a mensagem hoje, mas se não der, nós retornaremos. Ele diz assim, e o Senhor disse-lhe, que é isso na tua mão? E eu coloquei como um tema da nossa breve reflexão nesta manhã, o que é que tem nas mãos? Glória seja dada
ao nome de Jesus. Não era porque Deus não sabia o que Moisés tinha na mão. Nós sabemos que o que Moisés tinha na mão era apenas uma vara, um cajado, e muitos chamavam de bordão, que apacentava as ovelhas. Mas Deus queria mostrar para Moisés que o seu grande poder, através daquilo que ele possuía, ele não possuía muita coisa, porque um cajado nas mãos de Moisés, o que poderia fazer? Mas um cajado nas mãos de Deus pode fazer muitas coisas. Pode fazer com que aconteça o extraordinário. Nós vimos que Moisés, naquele momento, só contava com o cajado e com a presença das ovelhas. E de repente chega a presença gloriosa de Deus, transformando aquele comum terreno, aquele terreno comum, em um lugar sobrenatural de Deus. Deus, ele transforma as coisas comuns, as que pensamos que não servem mais, e ele transforma no sobrenatural, num terreno sagrado. Foi assim que aconteceu. Ali era uma sarça comum, um terreno comum, mas se tornou um terreno sagrado, cheio da presença de Deus. E eu disse a princípio, irmãs, que Moisés olhava para ele, Moisés até disse para Deus: olha, Deus, eu sou pesado de língua. Se você for ler todo o texto, você vai ver. Eu não sei falar. Aí o Senhor disse: quem fez a boca do mudo? Ou o ouvido do surdo? Porventura não foi o Senhor Deus? Ele quis dizer: olha, Moisés, eu criei tudo e eu faço todas as coisas. E por Moisés muito insistir, ele diz: olha, manda Arão. Arão tem oratória melhor, pode falar melhor. Esse Arão vai contigo. Ele te será por boca e eu te serei por Deus. Mas é você, Moisés, que eu quero me utilizar. Vimos que o poder não estava na vara. Vimos que através do cajado, Deus operou grandes milagres. Na abertura do Mar Vermelho, por exemplo, ele ergue o cajado e o mar se abre. Mas nós vimos que o poder não estava na vara, o poder era de Deus. Um cajado nas mãos de Moisés era apenas um objeto. Mas na mão de Deus transformou-se em um grande e poderoso. E nesta manhã eu quero abrir um parêntese para te perguntar: o que é que tem nas mãos? Assim como Deus perguntou para Moisés: o que tens nas mãos? Glória ao nome de Jesus. E nós vimos que durante o decorrer de toda a Bíblia, Deus usou homens e mulheres com simples objeto para operar o milagre. Nas mãos de Davi havia apenas 5 pedrinhas, mas foi o suficiente para combater o gigante Golias. Nas mãos daquele garotinho só havia 5 pães e 2 peixinhos, mas foi o suficiente para quando o Senhor Jesus abençoa, foi o suficiente para alimentar multidões. Vamos mais. Nas mãos dos 300 de Gideão, só havia trombeta e tochas acesas, mas foi o suficiente para ele vencer a guerra. Nas mãos de Dorca, quem conheceu Dorca? Em Atos capítulo 9, e o versículo 35 em diante fala da história de Dorca. Uma mulher que se compadecia dos órfãos e das viúvas. Jope era uma cidade litorânea.
em que os moradores, os pais de família, os esposos, o trabalho dele era pesca, e eles iam pescar. E muitos deles não voltavam mais. E ficavam as viúvas e os órfãos. E diz a palavra que Dorca era uma mulher que possuía, claro, uma máquina daquela época, uma agulha. E ela fazia, com certeza, à mão as túnicas e oferecia e dava de presente aos órfãos e às viúvas. Dorca não tinha muita coisa, apenas uma agulha e linha. Mas ela teve empatia. Ela se colocou no lugar daquelas viúvas, daqueles órfãos e fazia aquelas túnicas. Ela não tinha muito a oferecer, assim como Moisés disse, eu não tenho condições, eu não... Olha, Senhor, é como se ele disse, eu não presto mais para nada, eu já estou dessa idade. Eu não, Senhor, mandarão. E eu quero te dizer nesta manhã, eu não sei como você se encontra. Se você, neste momento, está lhe vendo como um fracassado, a sua autoestima está lá embaixo, você se menospreza. Talvez você entrou dentro de um quarto e dá até trabalho para sair, para tomar um banho, para tomar um café, porque você não quer ver mais ninguém. Você se sente assim nesta manhã, mas Deus, ele não lhe perde de vista, assim como ele não perdeu Moisés, assim como ele vocacionou Moisés, comissionou Moisés. Moisés estava sem esperança de nada, apenas a sua vida ali pacata. Eu não sei o que Deus, ele tem colocado também em suas mãos, qual o talento que Deus te deu e que você, neste dia, neste momento, parou de fazer o que você fazia com excelência para Deus, por causa de algo que aconteceu na sua vida, ou mesmo por causa de uma palavra que ele machucou, que ele matou por dentro, ou mesmo através de um gesto, e que você ouviu, não gostou, internalizou, e agora houve uma mobilização. Mas no nome de Jesus, e através do seu sangue, que nesta manhã de Deus possa te revestir. Deus possa sustentar pela tua mão. Que nesta manhã você sinta Deus falando como falou para Moisés. O que tem nas mãos, Moisés? Eu vou ser contigo. Eu sou o que sou, Moisés. E eu estava lendo, acho lindo isso aqui, irmãos, quando ele diz, eu sou o que sou, o escritor da Bíblia na Pentecostal, ele coloca lindo, ele diz assim, eu sou o que sou, é como se ele estivesse dizendo ao seu servo, eu sou exatamente o que você precisa que eu seja. Se está com fome, eu sou o pão da vida. Se está com sede, eu sou a água da vida. Se está perdido em algum lugar, eu sou o caminho. Se está enfermo, eu sou o Senhor que te sara. E veja aí, se estás morto, esse morto é espiritualmente. Eu sou a ressurreição e a vida. Se tem falta de alguma coisa, eu sou o bom pastor e nada te faltará. Se anda em busca de verdade, eu sou a verdade. Se estás com medo, eu sou o teu escudo. Que coisa linda, irmãos. Então nada ia faltar para Moisés naquele momento que ele iria se apresentar para Faraó. Nós vimos que quando ele lança o cajado para aqueles magos ali no Egito, o bordão dele também, as varas dele se tornaram em serpente. Mas para mostrar que o eu sou estava com Moisés, a serpente que transformara do cajado de Moisés engoliu a serpente dos magos. Para dizer a Faraó que realmente o eu sou das nações, o Yahvé, o Senhor dos senhores, estava com Moisés naquele momento. E nós vimos e conhecemos que foram várias pragas que através de Moisés Deus pronunciou. E Deus, assim como ele prometeu a Moisés que estaria com ele, ele fez. E ele tirou o seu povo do Egito das garras, das mãos fortes de Faraó. E nesta manhã, mais uma vez, o Senhor te pergunta: o que é que tu tens
em tuas mãos é apenas uma agulha? Ah, irmã, eu não sei nem falar, mas você tem orado. Você é uma intercessora, um intercessor. E ser uma intercessora diante de Deus é grande coisa. O intercessor é alguém que se coloca no lugar de outrem. Glória ao nome de Jesus. Se você está em uma comissão e às vezes diz, ninguém me vê, ninguém me olha, ou em qualquer trabalho da igreja, da casa do Senhor, saiba que Deus, ele te valoriza. E se ele te fez uma promessa, se tu tens uma promessa de um chamado de Deus para uma obra maior, não desanime. Talvez você diga, já passou tanto tempo, acho que Deus nem lembra mais desta promessa. Deus não é um Deus que se esquece. Eu e você podemos esquecer e não cumprir com a promessa que fizemos. Mas o nosso Deus, quando ele fala, ele cumpre cabalmente, porque ele não é homem para que minta, e nem um filho do homem para que se arrependa. Porventura, Deus falaria e não cumpriria? Jamais. Então, nesta manhã de Deus, sinta o renovo de Deus na tua vida. Deus quer te renovar. Deus quer te dar força. Deus quer tirar deste lamaçal. Glória ao nome de Jesus. Deus te quer tirar desta caverna em que você pegou seus talentos e engavetou, colocou em uma gaveta. E nesta manhã, Jesus, ele quer que você abra esta gaveta e tire de dentro esses tesouros, aleluia, que Deus te entregou. Porque Deus, ele entrega minas de tesouro em nossas mãos para fazer a sua obra. No momento que Deus, ele nos salva, ele nos regenera, ele coloca dentro de nós minas de ricos tesouro. E ele capacita as nossas mãos, glória a Deus, para fazer a sua obra. Então, nesta manhã de Deus, recebe força, recebe renovo. Com certeza, o Deus que apareceu a Moisés, ele pode aparecer a ti nesta manhã. E eu creio que ele já está falando ao teu coração. O que é que tens nas tuas mãos? Coloca nas mãos de Deus e você vai ver o sobrenatural acontecer. Deus abençoe a sua vida.